Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você hoje estiver nos assistindo. Convido a todos neste momento para refletir e nesse momento também para conseguir se concentrar e pedir a Deus que nos envolva em muita luz, em muita paz. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 36 do livro Opinião Espírita, que é o livro que temos todas as segundas-feiras refletido sobre as lições trazidas pelos psicógrafos que infelizmente já nos deixaram, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Hoje a lição traz reflexões sobre aqueles necessitados difíceis. Quando a gente só pensa no tema, talvez a gente pense em aqueles doentes difíceis de tratar, mas não é bem isso que o tema traz de reflexão. Lembrando, que o título traz primeiro a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Traz lá no capítulo 12, retribuir o bem com o mal. Lá no capítulo 12, no item 1, ele começa falando para que amemos os nossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus quer dizer que Deus não vai fazer vista grossa, ou vai fazer diferença entre os seus filhos. É como o pai, por exemplo, tem 2 filhos. E tem aquele que é bom e tem aquele que é mau. Ele não vai deixar de amar o filho mau porque ele fez travessuras. Vai amar os 2 e muitas vezes vai dar oportunidades para os 2. Sabe que o filho bom vai ter as mesmas oportunidades que o filho que fez travessuras, porque sabe que é um momento de aprendizado. Uma hora ele aprende, mas não vai deixar de dar oportunidades para ambos os filhos. Todos eles terão seu lugar ao sol, porque cada um no seu momento de aprendizado. Claro que aquele filho que já aprendeu, que já não precisou apanhar tanto na vida para poder aprender as lições, ele vai sofrer menos. Mas aquele filho mau que vê que recebe os mesmos presentes de Natal, recebe as mesmas glórias, ele acha que é mais esperto. Por quê? Porque ele faz travessuras, ele acha que é mais esperto, e ele vai continuar muitas vezes fazendo as maldades porque ele não precisa cumprir com as suas obrigações e mesmo assim ele está recebendo os presentes. Mas o pai sabe que lá na frente ele vai receber os castigos da vida. A vida ensina, a gente sabe disso. E lá também no item ele continua, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não precedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Então, ele fala, é fácil amar aquele que nos ama, Isso é simples, é fácil. Então, qual seria a nossa recompensa? Amar só aqueles que retribuem o nosso amor. Só por essas passagens a gente entende, talvez, começa a compreender o que é que Emmanuel e André Luiz quiseram passar com essa lição de necessitados difíceis. Mas, entrando no capítulo, eles começam falando sobre os tempos difíceis.
E ele entende, né? Eles falam que a gente talvez só entenda aqui na Terra que tempo difícil é só quando a gente trata do abandono, de tristeza, de enfermidade, de privação. E a gente trata isso como tempos difíceis. Afinal, nós todos estamos passando por tempos difíceis neste momento, né? 2021, até de 2000, acho que faz alguns anos já, que quem principalmente está aqui no Brasil está passando por tempos difíceis em diversas áreas. E a gente trata muito disso nas questões materiais, nas questões psicológicas, que são tempos difíceis, sim. Mas ele está tratando aqui de outros assuntos. Ele fala dos dias que são mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra. Então, aqueles dias que as pessoas mostram uma felicidade e às vezes elas nem percebem que não é felicidade. Elas mascaram aquilo. E aí ele fala, né, esses tempos difíceis, os verdadeiros tempos difíceis, são tempos em que os companheiros enganados se julgam certos. Então são pessoas que realmente se enganaram diante das verdades do mundo, mas elas acham que estão certas, que estão fazendo as coisas certas, que estão julgando as coisas de um modo certo, e essas realmente são as enganadas. São ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso, porque talvez estejam saciadas de conforto físico, ou até do apoio da maioria, ou da minoria, né, podemos dizer assim, do apoio daqueles que o cercam, da sua ideologia, mas sentem fome de luz. O problema é que elas não sabem disso, ainda não sabem que essa fome virá, né? Talvez só descubram isso no momento do seu desencarne. Então, aqui ele não está falando dessa fome física ou dessa privação física, esses necessitados, esses doentes. Então, eles nem sempre, essas pessoas de que o capítulo fala, essas pessoas nem sempre estarão na berlinda. Só um parênteses aqui, quando fala da berlinda, eles não estão falando, né, de estar na berlinda como muita gente pode entender. Lendo o capítulo e pesquisando, né, o contexto do capítulo, estar na berlinda é estar nesta carruagem. Né? A pessoa que está na berlinda, antigamente, era uma pessoa que andava nessa carruagem e era colocada à exposição, uma pessoa importante que estava nesta berlinda. Então, era uma carruagem antiga que a pessoa muito importante estava ali e era colocada à exposição para todo mundo. Uma pessoa muito importante andava nesse tipo de carruagem. Então, nem sempre essas pessoas que se julgam muito importantes ou sempre certas, elas nem sempre estarão nesta berlinda. Guindados, quer dizer, elevados, elas nem sempre serão elevadas ou à evidência pública ou social, ou sob sentenças exprobatórias, então isentas, né, de condenações ou culpas, ou incenso louva-minheiro da multidão, aquelas pessoas que, né, que pessoa maravilhosa, que pessoa ilibada, que pessoa santa. Uma hora isso acaba, né? Uma hora, eu digo, nenhum de nós aqui neste planeta, neste momento de encarnação, nenhum de nós é perfeito. Todos nós erramos, vamos errar, cometemos erros, nos enganamos em relação às nossas ideias, aos nossos julgamentos e em relação às pessoas. E quanto mais evidente, quanto mais figuras públicas ou sociais nós somos, quanto mais importante é o cargo que ocupamos, essas evidências, elas se tornam públicas. E isso uma hora aparece. E aí eu digo, a casa cai. E aí como é que fica? Né? E aí muitas pessoas não têm a humildade de pedir desculpas,
de pedir perdão, de consertar aquilo que foi dito ou que foi feito, de reparar o erro. Não tem essa humildade. Porque a maior chaga da humanidade é o orgulho e a vaidade. Por orgulho não se pede desculpa, por orgulho não se pede perdão, por orgulho não se volta atrás. E muitas vezes se perde uma encarnação inteira por orgulho e vaidade. Toda uma obra pode ser perdida porque a gente não pede perdão, porque a gente não perdoa, porque não se volta atrás. Porque não se dá uma outra chance, né, de alguém consertar aquilo. E isso é muito sério, né? Isso é por uma bobagem, às vezes, por uma palavra. A gente acaba guardando mágoas e, né, todo mundo erra, nós erramos muitas e muitas vezes. E por que não olhar para o outro e dizer, poxa, a pessoa está errando também? Então, às vezes, né, essas pessoas reiteiam conosco em casa, então elas andam lado a lado conosco, ou na vizinhança, no trabalho, no estudo, né, no caminho. Às vezes, no nosso ideal, essas pessoas andam conosco, né? Ou somos nós as pessoas. E como é que faz? Como é que a gente convive com essas pessoas? Como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas se nós identificamos que essas pessoas são esses necessitados? Essas pessoas difíceis que têm ideias que se enganam. Por exemplo, pessoas que não querem tomar vacina de jeito nenhum, porque acreditam que essa vacina é coisa do governo para, sei lá, já ouvi várias ideias, no meu ponto de vista, muito absurdas, né? Porque o governo está tentando implantar chip para controlar a mente da humanidade, coisas que eu já ouvi, certo? É para matar a população em massa. Então, certo? E tem pessoas que estão me ouvindo que podem acreditar que isso é verdade. Vai do conceito de cada um, do que elas acreditam, certo? Mas vai atrás da ciência, né? Vai buscar o que pessoas que deram muitas horas de pesquisa, deram a sua vida para ir atrás de coisas para salvar a humanidade. Eu digo que para quem é espírita, sabe, porque uma pessoa reencarna e dá a sua vida, e por que Deus dá, né, à humanidade meios de buscar cura para algumas doenças. Então é estudo, né? Vai atrás, estuda, pesquisa. E o espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis dessas horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença. Então, a gente é obrigado a estar com essas pessoas, né? A partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e a obedecê-los. Até o ponto doméstico lhe precintui determinadas obrigações. Então, às vezes, não dá para simplesmente olhar a pessoa, simplesmente é muito difícil conviver com ela. Eu vou, né, sair de perto, não vou mais estar perto. Às vezes não dá. Às vezes eu tenho que conviver com essa pessoa, mora comigo, ou eu trabalho junto com essa pessoa. Às vezes é o meu superior hierárquico, né, alguém que trabalha, é meu chefe, é minha chefe. Às vezes eu sou obrigada a conviver com essa pessoa e é uma pessoa que tem certo poder. E agora? Como que faz? Né? A pessoa vai se torturar? Muitas pessoas às vezes ficam doentes porque são obrigadas a conviver com pessoas assim. Pessoas difíceis, necessitados muito difíceis. O que a gente faz? Né? Assim, então, um espírita consciente tem meios para lidar com isso. Né? Estuda. Então, todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações. Às vezes é melhor, tem horas que é melhor não dizer nada, porque a pessoa não vai te ouvir, não vai compreender aquilo que você tem para dizer. E tem horas, tem momentos que são pontuais, assim, para você dizer, mas talvez, será que não poderia
né? Se pensar de outra forma, será que não poderia pensar dessa maneira? E se fosse feito assim? Não dá para ser imposta a ideia, né? Mas um debate, às vezes, saudável, faz a pessoa pensar um pouquinho diferente. Claro que ela não vai jamais admitir na sua frente que parou para pensar naquilo que foi dito. Mas não importa, porque não é esse o propósito, né? A gente não precisa ter razão na frente dela. O que importa é, às vezes, fazer ela pensar na atitude que foi feita. E não precisa nem dizer a ela, né? Diz, olha, acho que o que você falou não foi legal. Sabe aquela história, um amigo que eu conheço, uma pessoa que eu conheço, uma amiga minha uma vez, né? Conta uma história de uma amiga sua, um amigo seu, que teve um caso, né, assim, assado, a pessoa, nossa, ela veio me dizer que não fez isso, ou que não quis tomar vacina, porque, a pessoa ficou doente, né, acabou morrendo, né, você viu uma pessoa lá que não quis usar máscara e acabou morrendo, né, nossa, que coisa, né, que ironia do destino. Sem ironia, né? Tentar não ironizar a coisa, mas contar de uma forma que talvez faça a pessoa pensar, refletir. E também, se não pensar, jogou a semente, né? Fazer o nosso papel. E lembrando, né, que Jesus, na sua infinita bondade, ele fala que todos nós temos uma ferramenta poderosíssima, todos nós. Quando a palavra não é própria, né, ou não se faz ali naquele momento, não é possível, quando a gente não pode oferecer à pessoa a ajuda que ela tanto precisa, ou às vezes ela nem sabe que ela é doente, como é o caso, né, nesses estados difíceis, eles não sabem que eles são doentes. Jesus nos deixou uma lição importante. Então, ele fala lá, né, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Ele falou, não, eu porém vos digo, amai vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque muitas vezes você vai andar no caminho, vai tentar se melhorar e muita gente vai te maldizer. Vai dizer que você é uma pessoa que, você não sabe de nada. Ou vai andar do lado dessas pessoas que você observa e fala, nossa, como essa pessoa está enganada? Como é que ela pode andar assim, tão escuro e não saber? Como é que... Porque a gente às vezes vai reconhecer essa pessoa, vai olhar para ela e vai dizer, nossa, como é que pode andar, né, assim, e não perceber o quanto essa pessoa está andando ou está indo para um caminho tão difícil. E às vezes não dá para orientar essa pessoa, porque às vezes ela não sabe que está infeliz, não reconheceu ainda a infelicidade. Vamos orar por ela. A prece é uma ferramenta muito poderosa. Pedir para que em algum momento a luz se faça presente na mente daquela pessoa e ela consiga reconhecer. E às vezes ela vai até reconhecer, mas o orgulho não vai deixar que ela peça desculpa, perdão ou mude a sua forma. Mas claro, nós temos muitas encarnações ainda para se melhorar, né? O importante é a gente fazer a nossa prece e pedir também a Deus que a atitude daquela pessoa não nos faça também obscuros. Não obscureça o nosso coração, a nossa forma de ver, para que nós também não nos tornemos necessitados difíceis. E nesse momento eu peço a Deus que coloque luz na casa de cada um de nós, nos auxiliando para que passemos por esses momentos difíceis da melhor forma possível e que sejamos de luz por onde estivermos. Que assim seja, graças a Deus, e tenhamos todos dias cada vez melhores. Fiquem em paz.